Muito boa tarde, obrigado pela sua atenção. Este é o Fórum CBN Diário. Estamos nesta terça-feira aqui. Hoje estamos também aí acompanhando tudo que ocorre no Senado e a sessão de julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Após fala de acusação e defesa, o Senado faz pausa na sessão do impeachment. E depois desse intervalo, depois do almoço agora, 66 senadores já estão inscritos para falar. A votação final deve ficar para amanhã, diz o presidente dos Trabalhos, ministro Ricardo Lewandowski. E o Brasil hoje, como é que está reagindo a esse julgamento? E o que pode acontecer dependendo do resultado? A tendência é de ratificação, né, do afastamento definitivo, portanto, da presidente Dilma Rousseff. E os cenários, nós vamos trabalhar com os dois cenários, esse que é a tendência e também com o cenário da volta do PT ao poder. Hoje, aqui conosco, recebemos o empresário Marcos Souza, que é presidente da Enflo CDL São José, também o Francisco Alano, sindicalista, presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio do Estado de Santa Catarina, representando aqui os comerciários, e o professor Rogério Duarte Silva, que é mestre em Direito Público pela UFSC, coordenador do curso de Direito do CESUSC. E, pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco. Você pode participar do programa, do debate, no WhatsApp CBN 91813800. Presidente Marcos Souza, qual é a diferença dos dois cenários, com Temer mantido no poder ou com a volta de Dilma? Qual é a diferença? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos colegas aqui de debate. Boa tarde ao ouvinte. Eu acho que a grande diferença entre o cenário com o PT e sem o PT é credibilidade. Eu acredito que o governo Dilma provou por A mais B não ter a competência para tirar o país de uma situação em que eles mesmos colocaram a sociedade brasileira. Um déficit em 2015 que ultrapassou os 120 bilhões de reais, e 2016 não deve ser muito diferente. Há quem diga que possa ultrapassar a cifra dos 150 a 170 bilhões de reais. Economia retraída, alta taxa de desemprego. Nós temos um cenário desanimador, um cenário preocupante, e eu diria a você e aos ouvintes que a queda do governo Dilma nesse momento é algo simbólico para recuperar a credibilidade e, óbvio, sem entrar nesse primeiro momento nas questões do crime de responsabilidade, que na nossa visão está mais do que comprovado. Basicamente, se ouviu muito ontem e hoje nos debates, né, aspectos jurídicos e técnicos, mas nada mais foi do que ultrapassar o previsto no orçamento sem a devida chancela do Legislativo, o que, volto a dizer a você, está aprovado por A mais B, um crime de responsabilidade. Então isso precisa ser exemplarmente punido, e que os próximos governantes, não só presidentes da República, mas que sirva de lição aí também aos prefeitos, aos governadores, que nós precisamos ter um país não só bem planejado, mas onde se respeite as leis e o orçamento de estados, municípios e principalmente do governo federal. Francisco Alano, presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio em Santa Catarina. Qual é a diferença diante aí destes dois cenários? A manutenção do governo Temer ou a volta de Dilma ao poder? Boa tarde. Boa tarde. Renato, é mais uma vez, né, satisfação estar aqui com vocês fazendo esse debate. E o discurso que eles fazem é sempre o mesmo, né? Crime de responsabilidade, eles fizeram sempre isso. Crime de responsabilidade, só que eles não falam, por exemplo, das pautas bombas, né, encomendada pelo Cunha e pelos empresários. Não lembram, né, da época do FHC, que o desemprego chegou a quase 15%. A inflação chegou, na inflação não, os juros cobrados na época
chegou a 45%, com a Dilma chegou agora, no final do governo, 14,5%, eles mantiveram 14,5%, então continuam, se era irresponsabilidade, eles continuam com a irresponsabilidade, mas a diferença fundamental que tem em relação a Temer e Dilma, se a Temer assume e Dilma continua, primeiro a construção de um estado de bem-estar social, né, com Dilma, com distribuição de renda, né, com programas sociais, com aumento real do salário mínimo, ou seja, uma administração para os brasileiros e não para a metade dos brasileiros. O Temer tem dito, né, os ministros dizem, no nosso orçamento não cabe toda a população brasileira, cabe a metade. Então eles vão governar para a metade da população. Com o Temer vai significar recessão, arroz salarial, aumento de desemprego, vai ser um país sem legislação trabalhista, e o Temer só assumiu essa postura, né, e o empresariado também assumiu essa postura, porque o Temer assumiu o compromisso com ele de flexibiliza toda a legislação trabalhista, ou seja, o negociado sobre o legislado, terceirização, e a Enfro, quando fez as campanhas dela, levando o povo para a rua, fez exatamente nesse sentido. Nós queremos um governo que acabe com a legislação trabalhista, escravizar os trabalhadores, ou seja, não tem mais legislação. Você leu isso, ouviu isso, mas não tem absolutamente nada disso. Tem escrito com essas palavras, dito dessa forma. Mas vocês interpretam do jeito que vocês querem. Se tu não leu ainda Uma Ponte para o Futuro, está escrito aqui. Se não leu ainda, é bom que leia. Esse documento não é da Cidade de São José. Não, esses documentos são dos empresários, adotado pelo PMDB e adotado pelo Fernando Henrique. Em outubro, o Temer disse o seguinte: empresários, venham aqui, se vocês me garantirem, eu garanto a fonte para o futuro. E está escrito aqui. Ou seja, não tem mais garantia de emprego, não tem mais direito de greve, negociado sobre o legislado, não tem mais CLT, não tem mais legislação trabalhista. Então a diferença é essa: Estado mínimo, privatiza tudo, acaba com legislação trabalhista, e um Estado de inclusão social. Então essa quebrando a economia para manter um sistema. Vocês quebraram a economia em 79, 2000, o FHC tinha 15%, a inflação chegou a 20%, nós negociamos convenção coletiva em 78, 79, até 2000, de 20% de correção de salário, de 20%. Aí eles falam uma inflação de 7%, de 8%. E a Enfro fez isso, propaganda 24 horas, chamando o povo, porque eles queriam um novo país, queriam uma economia. Que economia? Economia para eles, não economia para os trabalhadores. Então, se a gente não fizer esse debate com mais profundidade, nós até vamos achar que os empresários têm razão, mas os trabalhadores já sofreram na pele profundamente o que foi o governo do FHC. Ok, bom, professor Rogério Silva, é possível entender as possibilidades aí de dois cenários com a volta de Dilma e a manutenção de Temer, de que forma? Boa tarde, Renato, boa tarde, ouvintes, boa tarde aos colegas de debate. Renato, para mim, os cenários, a diferença basicamente é em função de como nós vamos ver a Constituição a partir desses cenários. Porque na prática, o governo Dilma e o governo Temer são assolados por escândalos de corrupção. Tá? Na prática, a crise econômica de Dilma e a crise econômica de Temer tinham como grande salvador, num determinado momento, Henrique Meirelles. Tanto é que o ex-presidente Lula defendia Henrique Meirelles no governo Dilma e o presidente Temer o colocou no ministério. E talvez o grande ponto para depois do impeachment, e aí o ponto que me preocupa, hoje eu dava aula sobre o processo constituinte 88. E no processo constituinte 88, por mais que nós tivéssemos diferenças entre os diferentes setores políticos, nós tínhamos diálogo. Mas parece que agora nós não vamos ter um diálogo muito salutar. E aí, pensando uma possibilidade de impeachment, porque assim, o impeachment, ele parte da questão da existência ou não do crime de responsabilidade. Esse é um ponto bem discutível sobre o aspecto jurídico. Nós temos o fato jurídico? Temos. Então, o impeachment precisa de um fato jurídico. Nós temos o fato jurídico. Isso é inegável. Bom, entendo o fato jurídico. Esse fato jurídico configura crime de responsabilidade? A gente tem que olhar que a jurisprudência do TCU, principalmente depois do ministro Augusto Nardes, ela muda bruscamente. E temos que observar também, eu estou falando só sobre o aspecto do
de uma análise jurídica, tá? Vou deixar de fora outros elementos, que o pedido se dá num orçamento em execução. E nós temos que observar também uma falha de todos, que a lei do impeachment é de 51. 51, as alterações são de 2000. Então, assim, a lei deixa brechas, e aí é o que me preocupa, porque em caindo a presidente Dilma, vários outros presidentes podem cair, porque, na verdade, a lei deixa brecha para que o presidente fique na mão de um legislativo que não concorda com ele. E a partir do momento que não concordar, existem várias brechas na lei para que você tire uma pessoa, por exemplo, por problemas fiscais, que necessariamente em outras democracias, em outros presidencialismos, nós não vamos encontrar da mesma forma. Então, assim, dentro de um cenário de impeachment, me parece que o governo Temer hoje tem melhores condições de aglutinar um pacto de governabilidade. Aliás, esse foi o ponto central desde o início da interinidade, é buscar um acordo e ouvir o Congresso, algo que a presidente afastada Dilma Rousseff, eu acho que esqueceu. Tanto é que tem um dado interessante que foi levantado pelo Estadão, que diz o seguinte: em 2 meses de governo Temer, ele recebeu mais parlamentares do que 5 anos de Dilma no poder. Tem um voto de um parlamentar na sessão da Câmara que para mim é emblemático de como se dá o processo. Ele diz assim: a presidente não está sendo julgada pelos decretos, a presidente está sendo julgada pela relação com esta casa. É claro. Então o que acontece? A presidente Dilma, ela desarmou algumas pontes de consenso, teve desentendimentos com aliados da base, e no presencialismo de coalizão isso fica claro que é muito perigoso. E assim, a perspectiva de pensar um governo Dilma, de uma volta do governo Dilma, que é o governo democraticamente eleito e que teve 54 milhões de votos, é para fazer um governo de transição. Nessa perspectiva, eu vejo que tanto um governo Temer tende a ser um governo Sarney piorado, e o governo Dilma tende a ser uma indefinição. Porque não tem milagre, né? Não tem milagre, nós não temos... Claro, pode manter uma questão seguinte: como Dilma voltando ao poder, sem base parlamentar, teria que reconstruir essa base. Na verdade, Dilma voltando ao poder, só tem uma pessoa que pode garantir a ela um tipo de sobrevivência durante um período, que a gente tem que ver qual é a disposição dele, que é o ex-presidente Lula. Na verdade, assim, pensar num governo Dilma sem o ex-presidente Lula é totalmente impensável, porque a presidente Dilma, ela esgotou algumas possibilidades que ela tinha de diálogo, tanto com setores do próprio campo aliado. E aí me chama a atenção uma coisa: a defesa que o PT está fazendo dela não é uma defesa enfática. Há uma defesa contra um processo que é questionável juridicamente, da existência ou não do crime de responsabilidade, mas assim, talvez sob um ponto de vista político, a interinidade de um governo Temer dê condições a setores da esquerda de se reaglutinar. Tanto é que essa defesa do PT à presidente Dilma não é muito sólida, que em reunião do partido na última semana, não se concordou, o voto foi por não seguir aquilo que a presidente Dilma defendia. Por exemplo, a presidente Dilma defende um plebiscito com novas eleições, né, e uma nova constituinte. E na cúpula do PT não defendeu novas eleições. Eu acho que um dos problemas é exatamente seja a divergência na direção do PT em relação principalmente a esse encaminhamento. Vamos fazer plebiscito ou não? Sim. E nós temos feito muito esse debate, e eu milito no PT, nós temos feito muito esse debate, da necessidade ou não, ou se esse é o momento, né, de a gente fazer um plebiscito, porque se ela convoca um plebiscito, ela volta, convoca um plebiscito, ela desqualifica os 54 milhões de votos. Então, e o PT, eu acho que o PT tem razão, quando a direção nacional do partido decidiu contra a convocação de qualquer plebiscito. E isso não é que se estabelece um distanciamento da Dilma e PT. Isso cria, claro que cria dificuldade no relacionamento, mas eu acho que, na minha avaliação, eu também comungo, né, da tese da cúpula do PT, da direção nacional do PT, de que chamar plebiscito para a nação, para os brasileiros decidirem, né, que tipo de governo nós teríamos daqui para frente, se a Dilma continua ou não, se chamou uma nova eleição, e a proposta seria chamar uma nova eleição, né, eu pessoalmente sou totalmente contra. E como uma boa parcela, uma grande parcela do PT também é contra, que é aquilo que eu coloquei. Desqualifica os 54 milhões de votos, que é o discurso que a Dilma tem feito e que nós temos feito,
que ela está sendo impeachmentada e é golpe exatamente. Agora esses votos evaporaram hoje, não? Não, esses votos, esse apoio evaporou hoje, né? Hoje, né? Não, popular. Não, hoje. As eleições do dia 2 vão dizer isso. Né? Mas hoje, claro que nós perdemos, e a Dilma perdeu uma base de apoio importante. Mas na medida em que o Temer assumir e executar o que ele se compromissou com os empresários, o Temer não terá vida fácil. Porque a hora que ele começar a reforma da Previdência, praticar as maldades, agora não há uma hipocrisia aí quando a gente fala assim no pacote de maldades, porque é o seguinte, não dá para esquecer, o professor Rogério citou aqui o ministro Henrique Meirelles, enfim, a Dilma na crise chamou quem para ser ministro da Fazenda? Joaquim Levy. Se equivocou. Mas a ideia era fazer justamente, só que como a política é um jogo, as medidas que ela queria implementar na época, a oposição não deixou aprovar. E agora vai bancar. É que me parece. Provavelmente vai bancar agora. Ela chamou o Levy para tentar ter governabilidade. A gente não pode esquecer. Só que o golpe já estava montado. A gente não pode esquecer, o PT fala muito em golpe, mas a gente não pode esquecer que o resultado que nós estamos vivendo hoje, o reflexo de 2015, agora 2016, é a farsa eleitoral de 2014. Sim. Quer dizer, um investimento, gasto público, um apelo para ganhar a eleição, cujo resultado está aí. Doutora Alana, essa questão de desmistificar um pouco essa questão do empresariado como o demônio da história, né? Que quer escravizar o trabalhador. Isso já passou, doutor. Faz favor. O que nós precisamos é de uma economia viável, sustentável. São milhares de pessoas livradas de cárcere privado hoje. Mas nós estamos falando num país continental. Se você quiser comparar Florianópolis com o Amazonas, aí fica difícil. Século XXI. Trabalhador aqui em Florianópolis trabalhando 12, 14, 16 horas. Pega o terceirizado, é um desastre. São milhares de ações na Justiça do Trabalho. Não, mas a Justiça favorece os trabalhadores. Não é verdade isso. A Justiça trabalhista é arcaica, não né? Precisa de modernização. Não, a modernização que vocês querem... E não se fala em tirar direitos, se fala em modernizar, não, é negativo. A modernização é retirada de direitos, é isso que vocês querem modernizar e nós não vamos vai levar o país, o PT vai levar o país até quando com um déficit previdenciário de quase 90 bilhões de reais. A CLT de 43 não existe mais. Foram mais de 1000 alterações na CLT. Mais de 1000. E o grande golpe que vocês deram foi em 66 com os militares. Quando acabaram com a estabilidade no emprego, e foi imposição de vocês, acabaram com a estabilidade do emprego e implantaram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Sabe quantas rescisões nós temos por ano no país? De 40 milhões de trabalhadores efetivos, mais de 15 milhões. Acho que a economia nesse estado, o senhor quer que o empresariado faça o quê? Banque do bolso dele a contratação de pessoas? Se o governo não faz o mínimo da sua parte, que é investir em infraestrutura, investir em educação, investir em saúde, deixa tudo nas costas do empresariado? Eu não estou aqui para defender governo, mas foi o que mais investiu em infraestrutura. Não, o senhor deve estar se referindo ao país errado. Não, o que é que o FHC investiu em infraestrutura, cara? Que foi que ele investiu? Nada, absolutamente. O governo Lula... Portos, em rodovias, ferrovias... Não investi... O que é que o FHC construiu em Santa Catarina? O investimento que o governo fez em Santa Catarina, né? O que é que ele fez em Santa Catarina? O aeroporto de Florianópolis. O que é que ele fez em Brasília? Alana, vamos retomar aqui. Eu queria saber do professor Rogério o seguinte: como há uma lacuna, ou cria-se uma brecha de repente, havendo aí uma sintonia entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, então vamos empichar o presidente ou o próximo, daqui a 2 ou 3, enfim. É preciso avançar na legislação, por exemplo, o que prevê, e outros países têm essa possibilidade do recall? Posso complementar a sua pergunta, até para instigar o debate, que é uma opinião pessoal, o doutor pode falar sobre isso, mas na minha visão é um sistema político falido. Sim. Absolutamente falido. E eu acho que esse ponto do sistema política falida, ele vem até do debate que estava ocorrendo antes. Esses dias saiu na Folha de São Paulo um artigo de um sociólogo filiado ao PT e fazendo uma análise da questão da esquerda e da economia. E ele dizia que basicamente a esquerda, para ter chance num próximo pleito, tem que olhar a economia de forma diferente. Porque se a gente for pensar, o debate ajuste fiscal é um debate feito da Grécia, um país com um partido de esquerda no poder, o Syriza, há vários outros países, como no próprio Reino Unido, agora com a saída da União Europeia.
E basicamente o que parece é que, nós precisamos pensar um sistema que dê maior condições de que o eleitor tenha controle sobre o eleito. Tá? E que os grupos tenham clareza dos setores que elegem. Veja, não há problema de repente, alguém ser ligado ao agronegócio, desde que as posturas do agronegócio sejam claras. Não há problema de alguém ser ligado a algum setor, desde que essas posturas sejam claras. E aí nós precisamos de 2 medidas para mim. Primeiro é pensar em alguns cargos, vereador eu sugeriria principalmente, inicialmente, candidatura avulsa, ou seja, uma candidatura sem partido e sistema de recall para prefeito também. Ou seja, prefeito por incompetência na gestão poder ser retirado, que daria melhores condições de que esse eleitor... Mas quais são as bases desse recall? O que prevê você chamar um recall? Assinaturas populares e insatisfação em cima das propostas de governo que foram prometidas e que não foram executadas. Então o recall sempre parte de uma base popular. E ele é feito uma eleição, ou seja, você deseja que o governo termine, ou seja, o governante tem a chance de expor que aquilo que está sendo colocado contra ele não é o correto. E ainda, dentro da reforma do sistema político, pensar em adotar o voto avulso. Tá, professor, é o seguinte, desculpa, Lando, é que eu preciso chamar um intervalo comercial e em instantes nós estaremos aqui de volta. Até já. Fórum CBN Diário. Apresentação Renato Igor. 2:21 este é o Fórum CBN Diário e hoje a nossa proposta é discutirmos os 2 cenários. A volta de Dilma ou a manutenção, a ratificação do governo interino Temer até 2018. A votação deve terminar amanhã, né? A sessão está em andamento, foi retomada já agora no Senado, o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff já retomou. Os senadores se reúnem para a fase de debates entre acusação e defesa no julgamento do processo de impeachment. E a conclusão, né, desta sessão com a votação deve acontecer nesta quarta-feira, segundo o presidente do STF, Ricardo Lewandowski. E nós estamos discutindo esses 2 cenários com o empresário Marcos Souza, que é presidente da Emplo CDL São José, presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio em Santa Catarina, Francisco Alano, e o professor Rogério Duarte Silva, que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal. Eu preciso fazer um esclarecimento aqui, que é o seguinte: tem muita gente participando, e como nós estamos aí em meio a um período eleitoral, eu peço desculpas, né, aos nossos ouvintes, porque as manifestações, elas têm a opinião que nós respeitamos, mas elas têm forte carga política, né? Então, em virtude da legislação eleitoral, repito, peço desculpas aos nossos ouvintes, mas não tem como levar ao ar aqui as manifestações, tá certo? 2:19. Bom, é o seguinte, pessoal, agora foi tocado aqui na abertura do programa pelo Marcos a questão da credibilidade, que representaria justamente a continuidade do governo Temer, que é um principal ativo, né, para a retomada do crescimento econômico. Eu estava acompanhando até, Alano, de 10 indicadores econômicos, 6 já apresentam, no mínimo, a situação de que pelo menos parou de piorar. O Diário Catarinense traz a informação também hoje que a inadimplência caiu em Florianópolis e que as vendas nos supermercados também aumentaram. Quer dizer, nós vivemos de confiança, né? De credibilidade nos mercados. Qual é o peso que você dá a isso? Renato, a Dilma está sofrendo esse impeachment, não tanto pela credibilidade, ela perdeu base. Ela não dialogou com as centrais sindicais, ela não dialogou com os trabalhadores, ela teve essa dificuldade. O Temer hoje está com a aprovação de 8, 10%. Fraca. Da população, dos trabalhadores, e isso não vai aumentar, vai piorar. E o governo Temer, ele não governa só com o Congresso. Ele pode ter um Congresso, 80% hoje defende Estado mínimo, defende toda a flexibilização, mas ele não vai ter o apoio da sociedade. Aqueles que foram para beira-mar, chamado pela Enfo, por exemplo, não vão mais. Eles não vão porque eles até queriam a saída da Dilma, mas não queriam o Temer. Quando eles perceberam que o Temer é que assumiria, corrupto, com todos os desvios possíveis que a gente possa imaginar,
caiu a ficha, se olha, opa, não queremos o Temer. Só que eles também não têm saída, eles também não têm... Eu acho que esse é um ponto importante, né? Aquele movimento à época do Brasil, ele foi muito mais pela retirada do PT, do governo, do que por alguém. Por alguém, aí depois a gente vê. Foi mais ou menos isso. Por partes, né? Não se pode resolver tudo de uma vez só. Tinha um propósito. A proposta era retirar o governo. Ali era isso, era fora Dilma. Encerrar o mandato corrupto do PT, uma sequência de erros lamentáveis de um governo, de 2 governos, que vem levando o país à bancarrota. E aí, os próximos passos. Bom, eu não estou aqui para defender o Temer, eu não estou para defender o Aécio. Aliás, eu nem sou filiado a partido, eu não tenho nenhuma filiação partidária. Eu estou para defender o que é correto. E se tiver daqui a pouco que botar um processo contra o Temer, se tiver que no próxima eleição vencer o chamado partido de direita e tiver os mesmos erros, tiver que fazer o mesmo processo, os movimentos das ruas foram em prol do país. Contra um governo corrupto, declaradamente corrupto, cheio de problemas e que está levando o país, volta a dizer, à bancarrota. Agora, a substituição pelo Temer é uma alternativa legal, é um processo de substituição natural. Agora, a credibilidade do PT, a credibilidade da presidente Dilma, presidente, né, não é presidenta, é presidente, para assumir o país novamente e resolver os problemas, não tem a mínima governabilidade, não tem a mínima condição. Eu acho que o Senado vai tomar uma decisão inteligente, encerrar esse processo, afastar definitivamente essa presidente, deixar com que Temer assume que o país, quem sabe, como eu disse há pouco no programa, não existe milagre. Precisa haver um pacto, tanto do Senado quanto do Executivo, para que os próprios municípios, hoje a gente está aí em período eleitoral para os municípios. Aí poucas pessoas sabem que os municípios têm, em média, de 2% a 3%, quando não tem menos, para investir em 4 anos do orçamento. Quer dizer, o que vai se fazer? É preciso mudar o sistema. O Marcos, é preciso muito mais do que impeachment. Pós-impeachment é preciso muito mais. O Marcos, o discurso de vocês é sempre da governo corrupto, corrupção. 80% daquele Congresso são corruptos, Marcos. Não, eu nem estou dizendo diferente. 80, aí é só o PT, é só a Dilma. Quem está no comando é o PT. Só a Dilma, só o PT. Quem está no comando é o PT. Quando estavam também no governo, vocês não falavam nada. A grande mídia criou a ideia do PT é corrupto, PT é corrupto. O Aécio... O PT passou 10 anos tentando entrar no poder, chamando quem de corrupto? A direita, entrou no poder. O Aécio, um grande corrupto desse país, e está aí. Que pague pelos erros dele. Ninguém fala nada. Que pague pelos erros dele. E vocês não falam nada. Falando que nós não podemos admitir que uma presidente da República suba no Congresso Nacional, no plenário, deixa eu só concluir o raciocínio, que uma presidente suba no plenário do Congresso Nacional e diga o seguinte: bom, eu não deveria estar aqui, porque o Eduardo Cunha é um criminoso, é isso. Não, mas pera um pouquinho. A corrupção... Quem está em discussão nesse momento, nesse exato momento no Congresso Nacional, é a presidente da República. O Marcos, a ideia da corrupção é para quebrar a Petrobras e privatizar a Marcos. Tu é um cara inteligente, se não perceber isso... O que está na frente desse processo todo? É entregar Banco do Brasil, Correios, senhores, e principalmente a Petrobras. Independentemente de quem estará governando o país a partir de amanhã, depois aí desse processo aí finalizado, ou a manutenção de Temer, ou a volta de Dilma, a pergunta é: as reformas, elas são necessárias para o ajuste fiscal? Aliás, o ajuste fiscal está muito mais no discurso do que... Não tem nada de ajuste fiscal até agora, né? Não tem nada, porque o que teve até agora foi desajuste fiscal com mais de 10 categorias que tiveram um aumento salarial. E aí tem um outro problema, talvez da costura do presidente interino Michel Temer, é que essa conta do impeachment ela vai ser cobrada a partir de quinta-feira. Então, a partir de quinta-feira, o que vai acontecer? O presidente Michel Temer teve uma base muito heterogênea. E esses parlamentares, porque aí que tá, a gente não está acostumado do período de vacas ruins. E a gente vai ter que parar para pensar que todo período de vacas ruins, para você melhorar, você vai ter que tomar medidas que são duras. E acho que esse é um ponto. A gente não conseguiu ainda envolver
um sistema onde ninguém saia perdendo. Ontem foi dito no Congresso, né, herança maldita. Essa foi a expressão utilizada ontem por Temer que ele vai pegar pela frente. E eu considero o seguinte, em 20 anos de governo FHC e Lula, principalmente, que foram dois líderes, o Brasil avançou muito. A FHC consolidou algumas posições democráticas que foram importantes. O Lula teve o desenvolvimento, principalmente no segundo mandato, com crise internacional, mas crescimento no Brasil. Só que assim, a gente precisa ter pontos claros de perspectiva de desenvolvimento. A gente precisa debater estabilidade do serviço público. É um tema que a gente não pode mais ficar fechando os olhos para a qualidade do serviço público. Então, assim, o custo, a gente precisa debater algumas questões de custos de alguns serviços, até para que a gente tenha uma proposta de qual nação nós desejamos formar dentro da perspectiva da construção, que é ampliar a justiça social e ampliar a igualdade entre as pessoas. E o Rogério, só um tempo. E o serviço público, na proposta do Temer, é a inversão de todo o processo que nós temos hoje. Congelamento de salário por 20 anos, fim de concurso público, demissão de funcionários à torta e à direita. Tu imagina o que será do nosso serviço público? A questão Henrique Cardoso é criticado até hoje por isso, né? Por ter segurado o custo público. E aí deixou uma herança que o Lula aproveitou. Quebrou o Brasil, empobreceu o Brasil, ia de joelhos para o Fundo Monetário Internacional. Eu preciso chamar o intervalo comercial agora, 2:12, nós vamos para o intervalo e até já. 8 minutos para as 3 horas, 2:13, esse é o Fórum CBN Diário. Bom, e estamos aí diante de dois cenários. Com julgamento aí no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A volta de Dilma ou a manutenção de Temer no poder até 2018. Bem também, professor Rogério, que está aqui conosco, professor Rogério Duarte Silva, tem aí o TSE, tem o processo para caçar a chapa, né, Dilma e Temer. Quer dizer, e vai que o TSE decida para caçar a chapa. Há possibilidade ou não? Eu acho que no momento de tanta instabilidade política, porque assim, se a gente pensar de junho de 2013 para cá, a estabilidade política que tinha num período ali do início do primeiro mandato da presidente Dilma, ela se corrói. Eu não acredito que o TSE, não acredito que esse processo vai demorar um pouco mais. O ministro Gilmar Mendes é um dos relatores e me parece que ele não tem interesse também de conturbar mais do que já faz em alguns momentos. Algo natural, né? O ministro Gilmar é quase um elefante numa loja de cristais, né? Aquela última, olha, aquela outra lá da ficha, dali da ficha limpa, para dizer que foi feita por bêbado. Meu Deus. Porque é um problema assim, a lei tem problemas na sua redação, mas ela veio da base da sociedade, então quer dizer... Da UAB e CNBB. Quando ele fala isso, ele dá um tapa na cara da sociedade, que pode ter errado, mas quem errou principalmente foram os parlamentares que redigiram. Tá, mas retomando a questão do TSE. Eu acredito que não vai haver cassação, eu acredito que o governo Temer, ele finaliza, até porque depois desse primeiro momento passado, impeachment, até setores da própria oposição, que agora serão oposição, eu acredito que eles tendem a se reaglutinar pensando em 2018. Porque um governo Temer ruim em 2018 abre possibilidade a que um setor da centro-esquerda volte ao poder. Ou então, que é o mais provável, que um setor da centro-direita venha a ganhar. A grande questão é que nós, como debatimos aqui no intervalo, nós temos uma crise de lideranças. Então, assim, a gente vê que não surgiram novas lideranças. As lideranças que surgem, por exemplo, a ex-senadora Marina Silva, ela está apagada do processo, ela já disputa... Ela disputa eleições, faz boas votações e desaparece. É uma coisa estranha isso, para quem quer se projetar como presidente. Se tudo correr bem, ela não volta. Agora, eu não entendi qual é a conveniência dela. Eu acho que a senadora Marina tentou formar um novo grupo, esse grupo é difícil de articular, e a partir daí talvez ela, pela posição 2014, tenha dificuldade de permanecer no debate político. E assim, Renato, me parece que o governo Temer, eu acredito que o governo Temer deva encerrar, volto a dizer, um governo Sarney piorado. Acredito que ele deve estabilizar alguns indicadores econômicos. Piorado, a inflação do Sarney foi piorado. Talvez não tem nada pior que aquela inflação do Sarney. Se ele quiser melhorar alguma coisa, se ele quiser alguma perspectiva, certamente, nem sem entrar aqui em detalhes, ele vai ter que tomar algumas medidas extremamente impopulares. Sim, até porque, por exemplo... Por isso é que vai explodir esse país. Porque vai tomar, não tem jeito. E eu acho, se fosse um outro presidente do TSE, talvez até pudesse acontecer. Mas com Gilmar Mendes demonstrou em toda a carreira dele que ele tem lado.
Mas eu acredito que o governo Temer, assim, quando eu falo governo Sarney piorado, é porque os problemas com a Lava Jato, a gente não sabe até onde a Lava Jato vai chegar, agora que ela mira foco ali para alguns setores do PSDB e do PMDB. Até no judiciário. Exatamente. Até no judiciário. Nós temos aí a cassação do Eduardo Cunha, que acho que é um ponto central para o mês que vem, antes da eleição municipal. Eu acredito que o Eduardo Cunha está se caçando para não ser cassado. Então, acho que há uma chance efetiva do deputado Eduardo Cunha não ser cassado. E aí eu não sei qual vai ser a reação dos setores da sociedade, porque o deputado Eduardo Cunha está envolvido pelos indícios, claro, ele tem que responder a processo, não estou o condenando previamente, em vários escândalos, né, de corrupção. Pessoal, o seguinte, desculpa não se interromper, eu fiz o registro agora há pouco aqui que, em função do período eleitoral, não posso ler as mensagens dos nossos ouvintes aqui, porque ataca partido A, o B e tal, mas essa aqui eu posso ler, é boa. O Marcel é nosso ouvinte aqui, taxista, está sempre ligado aqui conosco. Ele está pegando pesado aqui, Marcel, comigo, talvez, e contigo. Está dizendo o seguinte, eu sei que vocês não querem ler as mensagens, mas eu vou mandar igual. O Marco diz que não tem partido, mas eu já descobri o partido dele, é RBS Globo, manipulado por eles. Parabéns ao companheiro. Será que é o salário que eu estou vendo aqui, Renato? Ô, Marco, ao companheiro. Eu não estava sabendo dessa aqui, Marco. Tá bom, Marcel, obrigado aí pela tua atenção. Agora é o seguinte, pessoal, reformas são necessárias? Pergunto. E quais? Marcos, tu que está no nosso jogo aqui. Vou dizer para ti assim, e aos ouvintes, eu não acredito em grandes reformas. Elas estão em discussão há décadas e não saem. Nós precisamos de coisas pontuais para melhorar o país. A gente tem questão trabalhista, fiscal, tributária, previdenciária. Bom, previdenciária, ano passado nós estamos aí com um rombo de mais de 80 bilhões de reais. Quer dizer, é preciso fazer alguma coisa. Na reforma trabalhista, não se quer, como disse aqui o nosso colega de debate, tirar direitos, escravizar o trabalhador. A gente não pode esquecer que a gente está num país extremamente grande, um país continental, com muitas diferenças, mas é preciso avançar. Questões como fundo de garantia, multa do fundo de garantia. Para garantir o quê? Para garantir a diminuição do desemprego? Para diminuir o desemprego, precisa investir em infraestrutura, precisa girar a economia. Quer dizer, não é amarrando o processo. Eu digo a você que a gestão pública tem um grave problema e não é nos gestores eleitos, não é no processo eleitoral. Nós temos uma gestão pública falida e corrupta na sua base. Basta ver isso nas prefeituras, no governo do estado. Então não é só o prefeito, não é o governador, não é o vereador. Nós temos um país corrupto de um modo geral. É cultural, é uma democracia recente que precisa evoluir. Então, eu sempre digo assim, eu ouço na rua, né? Tem que extinguir PT, tem que acabar com o PT. Eu acho que tem que haver a dualidade, tem que haver a discussão, tem que haver o debate, isso é importante. O problema é que a gente vive um país em que, quando a direita está no poder, a esquerda quer o caos, e vice-versa. E a gente precisa fazer volto a dizer a você, para recuperar o país, precisa haver um pacto, senão a gente não tem solução a curto prazo. Bom, Alano, para fechar então, é preciso algum tipo de reforma? É preciso, sim. Nós defendemos, já participei de outros debates, nós defendemos uma reforma profunda da legislação trabalhista. Nós queremos voltar à garantia de emprego. Ou seja, tu permitir que tenha uma legislação trabalhista e que, por qualquer coisa, o empregado dê justa causa ao trabalhador, desconte dias sem mais nem menos, e demita eles sem qualquer cerimônia, quer dizer, 15 milhões de rescisões, é preciso fazer uma reforma para que os trabalhadores voltem a ter garantia de emprego. A garantia de emprego do trabalhador está na educação, doutor. Se educar melhor o povo, aí ele vai ter garantia de emprego, com certeza. E só podemos ser um país justo se a gente tiver essa garantia de emprego. Você não permitiu que está reforma previdenciária para melhorar a previdência. Tem estudos do Diese e de tantos outros organismos de que a previdência é superavitária. Ou seja, é uma falácia dizer que a previdência está falida. E é uma reforma que vai produzir efeito daqui 20 anos. Nós temos um problema hoje, a previdência é falida. Aí quando eles falam reforma, vai produzir efeito daqui 20 anos. Então não é verdade isso. A garantia de emprego que diga a maior potência do mundo, né? Sobre garantia de emprego. Na Europa quase toda,
quase toda a Europa, garantia de emprego. O empresário não pode demitir sem mais todo nem mundo menos. revendo isso, inclusive a Grécia falida. Sem mais nem menos. Ele tem que ter motivação para que, motivo econômico, motivo de justa causa. Aqui no Brasil, o empresário briga com a esposa em casa, chega lá e o primeiro que ele encontra põe na rua. Nem justa causa no país não dá. Isso não funciona assim, doutor. Não funciona assim. Tem que fazer essa reforma urgente. 158 da OIT tem que ser dá estabilidade como no funcionalismo público e quebra o país. Tem que ser reconhecida pelo governo brasileiro. Ok, senhores. Essas são as reformas que tem que ser feitas mesmo. Senhores, estamos sobre hora. Muito obrigado aí pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco. No Fórum CBN Diário, recebemos o empresário Marcos Souza, presidente da Envo CDL São José, o presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio em Santa Catarina, Francisco Alano, e o professor Rogério Eduardo Silva, do SESUSC e mestre em Direito Público pela Universidade Federal. 3 horas, repórter CBN, obrigado pela atenção de vocês.